Graça e paz, irmãos, bem-vindos ao nosso 12º dia de jejum com o tema Eu sou o Senhor que te cura. Louvado seja Deus, porque a palavra de Deus tem renovado a nossa mente, amém? A palavra de Deus transforma, ela salva a alma. Quando você crê na palavra, ela salva a nossa alma. Nossa alma precisa ser renovada pelos pensamentos de Deus. Precisamos deixar fora todo o conceito religioso. A alma muitas vezes está inclinada para o corpo e elas vivem na base dos sentimentos do corpo, na base da sensação do corpo. E você tem que viver inclinado para o espírito, amém? Aquilo que já é realidade, o fato consumado, a obra consumada, e não viver baseado nas circunstâncias. Em nome de Jesus, eu declaro que a sua fé é uma fé robustecida com poder, é uma fé que crê no invisível. A fé crê no invisível. A fé não se apoia no visível, nas coisas naturais. A fé tem por fundamento a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus, amém? Bom dia a todos, bom dia Vitor, Nilza, bom dia Débora, bom dia Josi, aleluia, glórias a Deus. Deixa eu refrigerar a garganta aqui. Aleluia, glórias a Deus. Amém, desculpem. Aleluia. Bom dia, Enô, bom dia, Rosinha, bom dia, Neuza, Jairo, Rael, bom dia, Alex, amém, amado. Bom dia, Fábio Fernandes, Felipe Pereira, Bruno Nunes, amém, os irmãos aí da videira de Lajeado, amém. Cremos no invisível, é isso mesmo. Você nunca viu Deus, você não viu a ressurreição, você não viu Cristo na cruz, você não viu o túmulo vazio, mas você crê, amém? Por que você crê? Mesmo sem ver, porque a fé não se baseia no que você vê, amém? Assim também em relação à cura. Se você se prender aos sintomas, você está se prendendo ao natural. Se você julgar que foi curado porque você sente algo no corpo, então você está se apoiando no natural. Não se apoia no natural, mas no espiritual, que é a palavra de Deus, amém? Amém. Louvado seja Deus. Hoje, capítulo 12, eu coloquei aqui para você questões sobre a cura divina, amém? Um título meio estranho, mas amém. Algumas coisas sobre a cura divina, eu não achei outro termo melhor. Amém? No Salmo 103, verso 4, diz assim: Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Aleluia, amém? Esses salmos vê a bondade de Deus. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Como Deus é bom, amém? Louvado seja Deus. Bem, existem então algumas verdades que você precisa saber sobre a cura divina. Primeira, a cura pode ser pedida. A cura pode ser perdida. Amém? Por quê? Porque a cura divina não é mental, nem é física, como os médicos ensinam, ou como a medicina trata. Deus cura, Ele cura por meio do seu Espírito, amém? Então a palavra de Deus é espiritual, o Espírito Santo que está em você, Espírito mais palavra produzem vida. A Bíblia diz que se habita em você o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, Ele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará o seu corpo mortal. Amém? Então o Espírito Santo é quem vivifica o nosso corpo e ele está em nosso espírito. Então a cura de Deus é espiritual. Por ser espiritual, ela pode ser perdida. Amém? Como Jesus falou isso em Apocalipse, já vou ler o texto para você. Mas o Salmos 107, verso 20 diz: Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Então veja, que Deus enviou a palavra e o sarou. Deus não enviou a palavra de cura, Ele enviou a palavra, e a palavra o sarou. Amém? Aleluia. Então veja que a palavra é espiritual. Você recebe no seu espírito, e ela produz cura para o seu corpo. Amém? Por isso que Apocalipse 3:11, Jesus diz à igreja: conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ora, sabemos que isso envolve as coisas espirituais, a recompensa dos vencedores. Conserva o que tens para que ninguém tome. Veja, o diabo é ladrão, o diabo é astuto,
Ele é um ser inteligente. Ele não abre mão do seu território com facilidade. Quando você recebe a cura e você vê o seu corpo sarado, o diabo, depois de um tempo, vai tentar voltar com os sintomas para que você aceite. Ele vai roubar de você. Ele quer roubar de você todas as coisas, sua paz, sua alegria, sua fé. Ele é o ladrão. Jesus disse claramente em João 10:10, eu vim dar vida abundante. O diabo veio roubar, matar e destruir. Ele é ladrão. Por isso, ele vai tentar argumentos, medo, ele vai colocar preocupações, sintomas no seu corpo, são dados inflamados do maligno. Por isso você tem que aprender a repreender, amém, todo medo, toda aflição, todo sentimento de dor, em nome de Jesus Cristo. Como disse Paulo a Timóteo, você recebeu o espírito de poder e não o espírito de medo. Você não tem o espírito de medo. Eu sei que as pessoas dizem assim, é bom ter um medo natural, isso impede você de se lançar de um edifício. Eu não diria que isso é medo, isso é prudência. O medo inibe você de atravessar uma avenida onde os carros, passam sem parar. É prudência não fazer uma tolice dessa. Quando você aceita o medo, medo é um espírito. É um espírito. Jesus disse para Jairo, não temas, crê somente. Então veja o que estava para roubar a fé de Jairo. O medo. Não temas, o Senhor disse para ele quando os seus empregados chegaram dizendo, sua filha já morreu. Esquece, já foi, acabou a esperança. Enquanto ela vivia, havia esperança, agora morreu. Jesus disse, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Então veja que aquela notícia gerou medo, e assim sobre nós. Quando você recebe uma má notícia, o medo vem associado. O medo é um espírito, resista a ele. Tiago diz, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitar-se a Deus é estar em linha com o Senhor, em linha com a palavra. O termo sujeitar-se no original significa a organização de um exército. É um termo militar, aonde o exército se organiza à voz de um líder. Então, a voz de Deus, nosso líder, nós nos posicionamos. Qual é a posição? Resista ao diabo e ele foge de você. Resistam em nome do Senhor Jesus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Não use palavras que aceitem os argumentos do diabo. Estou pegando uma gripe, porque você deu 3 espirros. Diga, em nome de Jesus, não vou pegar gripe nenhuma. Deu uma dor, acho que eu vou ficar doente. Sai em nome de Jesus, não vou ficar doente coisa alguma. Bem, as pessoas se autocondenam. Você precisa crer no poder das palavras. A maneira de nós liberarmos a vida e o poder do Senhor que reside em nosso espírito é pelas palavras. Pelas palavras. Amém? O que você diz. Você come do que você diz. Você não é derrotado pelo diabo. Você é derrotado pelo que você diz. O que você diz te alimenta de fé, te alimenta de vida ou de morte. A Bíblia diz que do fruto da boca você tem bem ou mal, conforme você falar, assim será. E o coração se alimenta disso. Seja inteligente, em nome de Jesus. Para de falar bobagem, para de reclamar da vida, para de ver sempre o lado negativo das coisas. Cuidado com as notícias. Se você já começa o dia ouvindo as más notícias, e agora vai ter mais uma guerra, e agora, olha o mundo, você vai ter medo. O diabo vai transmitir medo através das informações. Comece com a palavra de Deus, comece louvando o Senhor em nome do Senhor Jesus, amém? Bem, então a cura pode ser perdida. Guarda então. Guarda o teu coração, diz a Bíblia. Você tem que aprender a guardar. Como você guarda as coisas? Pela meditação. Ande com gente cheia de fé. Se você recebe a cura e volta para uma igreja onde não se crê na cura divina, não volte para lá. Você tem que andar com gente que tem fé. Você tem que ter pessoas que alimentam a sua fé e não a sua incredulidade ou o seu medo. Amém? Bem, você tem que aprender a lutar. Combate o bom combate da fé. Se você for infantil nisso, realmente o diabo vai retornar os sintomas, as doenças e talvez até pior. Talvez uma pessoa que estava enferma por uma opressão demoníaca, literalmente uma possessão demoníaca, ok? Ela não é cristã, certamente. Você expulsa o demônio, mas ela não enche a casa. O que Jesus disse?
que voltam outros piores. Volta, o estado é pior, é pior. Então você tem que guardar-se também andando de acordo com a palavra de Deus. O pecado não pode ter mais domínio sobre você. Jesus cura um homem e diz, vai e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Então veja que uma maneira de dar brecha para o diabo, o medo, a incredulidade, a prática errada do pecado, isso abre portas para o diabo trazer todo o lixo de enfermidades e opressões, talvez em níveis maiores ainda. Então posicione-se em Cristo Jesus, ande com uma boa igreja, uma igreja que edifica a sua fé na palavra da graça, não na palavra da lei, que infere medo, preocupações na sua vida. Amém? O Senhor Jesus, Ele te abençoa, Ele te cerca de bondade, diz a Bíblia. Como o salmo que eu falei, Ele te ama. A bondade de Deus é tremenda. Aleluia. Bem, a segunda coisa, a cura nem sempre é instantânea. Bem, muitos imaginam que se Deus realiza a cura, então ela tem que ser instantânea. Isso não é verdade. Isso é uma teoria humana, porque Jesus não cura sempre dessa maneira. Não cura. Eu vou mostrar alguns casos na Bíblia para você. Amém? Ele cura instantaneamente, mas essa não é a única forma. Por que você precisa saber disso? Porque se você não sabe disso, você vai perder a confiança no poder curador de Deus por causa do desapontamento de não estar perfeitamente sarado como esperava. Você vai ter uma fé baseada nos sentimentos, nos sentidos físicos do corpo. Melhorou, mas ainda eu sinto alguma coisa. Você está preso nos sentimentos e não na fé. Veja que a fé é do espírito, a fé é do coração. A fé não é viver ou andar de acordo com o que sentimos, mas de acordo com o que cremos. Amém? Então nós temos a nossa cooperação. A cooperação é crer. Eu creio, Senhor. Crer é uma decisão da vontade. Crer é uma decisão da sua vontade. Eu decido crer. Amém? Jesus pergunta para 2 cegos, vocês creem que eu posso fazer isso? E eles disseram, sim, Senhor. E ele disse, seja feito conforme a sua fé. Amém? Então nós cremos que o Senhor pode fazer. Nós cremos que o Senhor faz. Então sua fé está firmada em Jesus, na palavra, não nos sentimentos. Mas você tem que saber como o mundo espiritual funciona. Amém? Nós estamos sujeitos ao mundo espiritual. Então o diabo pode roubar, amém, coisas espirituais. É por isso que você vê alguém que vai no encontro e às vezes a data de validade da experiência dele dura 2 semanas. Aí você fala, mas como é possível? Ele foi tão marcado, ele pulou, ele vibrou. É porque ele foi roubado. Roubaram-no. O diabo roubou. Infelizmente, ele não se abriu para andar com os seus mentores, discipuladores, de maneira franca e sincera. Ele ocultou alguma coisa e o diabo rouba experiências espirituais. Bem, o segundo perigo, né, de você não entender a questão que nem sempre a cura é instantânea, é aceitar o fato de uma cura parcial. Estava ruim, mas graças a Deus melhorou. Mas você para, amém, em algum momento aceitando ainda partes da enfermidade. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, Deus, ele há de completá-la. Jesus disse, Pai, eu glorifiquei a ti, consumando a obra que me deste. Na cruz ele gritou, está consumado. Ou seja, Deus finaliza o que começa, amém? Deus não termina no meio do caminho, não deixa a parede sem o reboco, não deixa as instalações aparentes, ele faz tudo certinho, ele finaliza a obra completamente, amém? Assim somos nós também, na graça do Senhor Jesus Cristo, amém? Então o Senhor deseja que você tenha alegria completa, veja, completa, não é uma alegria parcial, não é muito obrigado só, mas faltou 50%. Deus quer encher o vaso, transbordar você de alegria, porque esse é o seu Pai que te ama e a cura te pertence, em nome de Jesus. Amém? Declare com fé, a cura é minha, porque está escrito. E se está escrito, eu creio. Bem, o exemplo dos 10 leprosos. Em Lucas 17 diz assim, ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo,
Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Então você vê que esses 10 leprosos, eles seguiram a palavra de Cristo, mas não tinham nenhum sentido físico, uma visão física de cura. Eles, leprosos, foram aos sacerdotes. Bem, alguém que fosse leproso e sabia que estava leproso indo aos sacerdotes seria ridículo, certo? Bem, eu estou indo me apresentar, conforme diz a lei, ao sacerdote quando eu estou purificado, para que ele avalie a minha pureza, né, na pele, a cura. O sacerdote tinha que praticar um ritual de purificação para o leproso. Então, quando eles tomaram a palavra de Jesus, eles creram. Eles creram, senão seria ridículo eles irem até o sacerdote. Imagina um conversando com o outro. Mas eu estou olhando para você e você ainda está leproso. Você também, até piorou seu nariz, parece estar caindo agora. Bem, ele disse, nós vamos. E vamos, ele falou, nós cremos. Mas se chegarmos lá, isso vai ser ridículo. Se olharmos um para o outro, e nós nem podemos se aproximar do sacerdote, como nem se aproximar de Jesus. Eles teriam que gritar à distância. Eles creram na palavra e seguiram até o sacerdote. Quando estavam a caminho, não sabemos quanto tempo durou isso, eles viram que a cura operou. Ou seja, no instante que Jesus liberou a palavra, o processo de cura começou. Mas até a manifestação completa no corpo, houve um tempo. E assim ocorre hoje. Oram por você sobre cura. Você crê que recebeu, mas os sintomas ainda estão presentes. Se o diabo sugestionar, você não foi curado. Olha aí, está doendo, ainda você sente, aí você diz, é verdade, roubou de você. Por isso que você tem que resistir firme, amém? Sabendo que a cura, ela pode ser processual, amém? Outro exemplo que existe na palavra de Deus é sobre o filho de um oficial romano. A Bíblia diz assim, que um certo oficial, cujo filho estava doente em Cafarnaum, encontrou Jesus e lhe disse, desce, antes que meu filho morra. E Jesus lhe disse, vai, o teu filho vive. Veja, de acordo com as palavras de Jesus, o menino foi curado. A obra foi feita, estava feito. Amém? Jesus disse, o teu filho vive. Ele declarou, está vivo. O menino estava para morrer. Vive. O que o pai fez? O pai creu. O pai creu e a Bíblia diz que ele foi para casa ou para algum outro lugar, porque a Bíblia diz que quando ele estava chegando em casa, os servos vieram até ele e disseram, o teu filho vive. E ele perguntou, quando? Quando ele começou a ficar bem? Na verdade, a Bíblia diz assim, ontem às 7 horas a febre o deixou. O Senhor diz a palavra, está curado. E o menino começou a se sentir melhor, diz o texto. O menino começou a melhorar. E o menino, depois, no dia seguinte, estava curado. Então, ele começou a melhorar quando Jesus disse, ele vive. Amém? Meu pai foi para casa no dia seguinte. Era uma distância curta. Porque ele creu. Ele creu que o menino vivia. Amém? Você crê? O Senhor diz que levou as nossas enfermidades, os nossos pecados naquela cruz. Amém? Ele levou, ele perdoou os nossos pecados e ele nos curou na cruz. Não de alguma enfermidade, mas de todas, diz o salmista. É ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Ou você acha que Deus deixa alguns pecados pendentes? Ele perdoa pecados até um nível de 1 a 10, ok? 10 é mais intenso. Ele perdoa pecados até um nível 7, ok? 8, você vai ter que fazer alguma coisa. 9, então? Ai, meu Deus. 10, não sei se vai ter perdão nesse século. É assim? Não, ele perdoa todos os níveis de pecado. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto mais fundo você entrou no poço do lamaçal do pecado, mais água da graça vai encher esse poço para trazer você à tona, né? Cheio de vida e de graça. Entende isso?
Então, Paulo pregou o evangelho da graça a tal ponto que foi mal entendido pelos romanos, que disseram, bem, se você diz que a graça superabunda no pecado, então vamos pecar, porque quanto mais pecarmos, mais graça, favor eu vou receber. Paulo falou, ei, não, vocês estão loucos. Nós morremos para o pecado, nós não vivemos para o pecado. O nosso velho homem foi crucificado, você foi livre do pecado. Ele está dizendo que a graça vai atingir todos os níveis mais baixos que existirem. É a graça, amém? Então Deus perdoou todos os seus pecados e assim todas as suas enfermidades. Amém? O Senhor quer que vivamos livres de todas elas. Às vezes você acha que é normal. Eu tô ficando mais velho, então a próstata vai inchar, e aí você vai ter problemas. Eu estava vendo, apareceu aí no Instagram, um médico falando sobre essas questões. Nesses dias, eu achei interessante, porque ele dizia assim, não, esse não é o pensamento correto. Ele dizia, você não precisa ter a próstata inchada. As pessoas diziam, é normal, vai encher. Vai inchar, é normal, a partir da idade. Ele falou, não, você não precisa disso. Não precisa ser assim. Você pode viver saudável. Um médico falando isso. Algumas pessoas aceitam o normal. É o normal da idade, nós já vamos perdendo a memória. Eu não, eu vou ter mais memória do que antes. Coisas da idade, sim. A gente pode entender que o corpo não tem a mesma força. Mas Deus garante que ele pode rejuvenescer aqueles que nele creem. Fez isso com Abraão. Abraão, aos 100 anos, não podia gerar filhos. Depois que gerou Isaac, não parou só em Isaac. A Bíblia diz que Sara faleceu, ele tomou Quetura por mulher e teve filhos e filhas com Quetura. Amém? Amém? Só para você ver como a palavra de Deus trouxe cura, vigor para o corpo de Abraão. Assim fez com Caleb também. Então tudo depende de como você crê. Mas aceitar o pensamento natural é um erro, porque você não é alguém natural, você é alguém espiritual. E por fim, eu coloquei aqui para você, haja em fé. Amém? Então se você fizer pela fé o que não podia fazer antes, porque crê, o milagre se manifesta. Existe algo importante. Você tem que agir como crê, como alguém que crê. De acordo com a sua fé, você deve agir, pensar, falar, amém, e agir. Jesus frequentemente pedia àqueles que estavam no leito, toma tua cama e anda. Ora, o cara está no leito, como que ele toma a cama e anda? Explica para mim. Então, dentro dele deve ter surgido uma força, uma energia, mesmo com o corpo paralisado, que ele disse, eu vou me levantar. E na hora que ele disse, eu vou me levantar, veio o poder e ele se levantou. Amém. Aleluia. Foi o que Pedro fez com o paralítico. A Bíblia diz que ele falou, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E o tomou pela mão e levantou ele. E naquele momento, ele se pôs de pé num salto, diz a Bíblia. Jesus está numa sinagoga e tem um homem com a mão ressequida, completamente mirrada, seca. E o Senhor o chama e diz, estende a sua mão. Bem, como que eu vou estender a mão que está mirrada? Eu não mexo essa mão, eu nem tenho essa mão completa. Aí o homem certamente ouviu a palavra e ele agiu com a palavra, ele agiu em fé. Ele liberou uma fé para esticar o braço. E quando ele fez isso, o braço estendeu, o milagre aconteceu. Compreende isso? Então você vai ver isso, é uma realidade. Então você tem que ter uma participação de fé. Amém? Então fé em Deus é mais do que fé nas suas promessas, é também fé nas suas ordens. A fé real produz uma atitude, uma ação, compreende? Então você tem que ter uma fé na palavra de Deus. Você tem uma promessa, você recebeu essa promessa, ande de acordo com. Amém? Pense dessa maneira, eu tenho. Bem, não sou contra e jamais aconselharia você falar, deixa de tomar os seus remédios. Se você precisa ir ao médico fazer uma cirurgia, faça isso. Se você crê que através da cirurgia ou através de algum procedimento você vai ficar bem, aleluia, amém? A medicina está a favor da saúde. Deus é pela saúde e a palavra de Deus te dá saúde. Louvado seja Deus por isso. Mas o remédio, muitas vezes, ele gera mais problemas do que soluções. Você toma um remédio e os efeitos colaterais assustam.
Às vezes você nem lê a bula de tanto receio que pode te dar, de tantos efeitos colaterais que um remédio que trata uma coisa gera 2, 3 em você, e você toma um outro remédio para resolver essas 2 ou 3, e aí esse gera 3, 4, 5, e aí vira, né, um ciclo sem fim, vicioso de problemas na sua vida. Não, o remédio de Deus, amém, amanhã nós vamos ver isso, acho que amanhã, é a palavra de Deus, amém, é o infalível remédio de Deus, gratuito, que não tem efeitos colaterais na sua vida, amém? Mas o Senhor é o Deus que sara, é o Deus que cura, pertence a nós, como filhos, somos herdeiros da cura, amém? A cura está na mesa, na provisão do Senhor, ainda que você entrou no vale da sombra da morte, ainda que a sua enfermidade foi resultado de escolhas erradas e pecados cometidos, você entrou no vale da sombra da morte, você está debaixo de uma sentença, de um decreto, né, de enfermidade, você tem se acomodado, aceitado, se conformado ao pensamento, e certamente o diabo que lhe dá de é melhor eu ficar assim, isso é o preço que eu tenho que pagar. Não, Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é um lugar de morte, é um lugar de medo, o Senhor prepara uma mesa perante mim na presença das minhas enfermidades. O Senhor me dá o cálice transbordante, ou seja, o vinho, a alegria será restaurada. A unção, o óleo na cabeça para cura e para refrigério, para eliminar as feridas. Amém? Mas tem a mesa fala do banquete, ou seja, tem a cura na mesa. Amém? Tem a provisão na mesa. Essa é a mesa que o Senhor te dá e Ele é quem serve. Louvado seja Deus. Amém? Aleluia. Então, faça a confissão, confesse o texto do dia, confesse a palavra de Deus, confesse em nome do Senhor Jesus. Amém? Acima das tempestades, continue andando sobre a palavra de Deus. E você vai chegar ao lugar de descanso, lugar onde você vai experimentar os milagres e a bondade de Deus de maneira prática, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Eu abençoo a tua vida, eu declaro em nome do Senhor Jesus que dia a dia a sua mente, o seu coração estão sendo renovados, transformados segundo a palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus, que todo pensamento de comodismo com as circunstâncias da vida saiam da sua mente. Em nome de Jesus, você é filho amado, você é um filho desejado pelo Pai. Deus é bom, a enfermidade é do diabo, a cura é de Deus. Não aceite os argumentos naturais das pessoas, não aceite isso. Diga o que a Bíblia diz. Se você se sente fraco, não diga, eu estou fraco, eu não vou conseguir. A Bíblia não diz isso sobre você. O que a Bíblia diz? O Senhor é a fortaleza da minha vida. O Senhor é a minha força. É o que a Bíblia diz. Eu acho que eu não vou conseguir. Tudo posso nele que me fortalece. É isso que está escrito. Amém? Vença o diabo, vença a carne, vença o mundo, dizendo o que está escrito. Simplesmente abra sua boca e diga o que está escrito. Amém? Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Se você tiver um testemunho de cura, não deixe de compartilhar aí nos comentários. E se você puder gravar um vídeo e enviar para nós queremos, amém, publicar isso também, em nome do Senhor Jesus, porque muitas curas, amém, e além da cura, muito mais nesse jejum tão específico que o Senhor, né, colocou em nosso coração, é o fato de você ganhar realidade sobre si e para ministrar aos outros, em nome de Jesus, amém? Também gostaria de encerrar lembrando você da nossa conferência, amém? Aleluia, ainda tem muitas inscrições para serem feitas, em nome de Jesus, aguardamos você, pastor Aloysio, pastor Ricardo Landinho, pastor Silvio Gali, estarão conosco, é uma conferência, as portas abertas, portas de favor, de cura, de prosperidade, amém? Em uníssono, nós estaremos como Vinha do Rio Grande do Sul, nossas igrejas associadas que andam conosco, esteja, amém? Na unidade se manifesta o poder. Amém? Glórias a Deus. E espero você em nome de Jesus. Abraço carinhoso, não deixe também de compartilhar, amém, a live. Logo mais eu coloco no YouTube e outros que costumam ouvir por lá também sejam abençoados. Amém? Tchau, tchau. Até mais.